Beleza? Nesse bloco agora a gente vai responder algumas questões para dar uma amarrada, uma contextualizada e saber como é que a gente faz na prática para estudar, né? A segunda coisa que pode sair muito importante de hoje, além dos seus próprias anotações no caderno, é conseguir compreender essas questões que a gente vai estar trazendo aqui, beleza? Tá o link disponível aí para vocês baixarem e vão acompanhando comigo. Se não conseguir acompanhar a velocidade, dá pause no vídeo, volta quantas vezes precisar, beleza? Primeira questão diz o seguinte: relacione corretamente os minerais apresentados a seguir com algumas de suas funções, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Temos na coluna 1 alguns íons, cálcio, ferro, sódio e flúor, e na coluna 2, funções correspondentes. Então, a primeira alternativa diz o seguinte: é um componente importante dos ossos e dos dentes. É essencial à coagulação sanguínea e tem ação em nervos e músculos. Isso aí é o cálcio, beleza? Naquela anotaçãozinha que você fez, já complementa aí as outras funções do cálcio que a questão está trazendo. O segundo tópico diz: é um componente dos ossos e dos dentes e auxilia na prevenção da cárie dentária. Sobra pra gente quem? O flúor, perfeito? É um componente da hemoglobina, ou aí da mioglobina e de enzimas respiratórias. E é fundamental para a respiração celular. Sobramos pra gente aí o ferro, né? Componente da hemoglobina, o ferro, destacamos isso aí no bloco anterior. É importante no balanço de líquidos no corpo. É essencial para a condução do impulso nervoso e tem ação nos músculos, que é o sódio, né? O principal íon extracelular. Sequência 1, 4, 2, 3, resposta letra B. Beleza? Tudo certinho aí, vai fazendo as anotações. É muito importante. A segunda questão: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que elas aparecem. O íon integra as moléculas de DNA, RNA e ATP. Esse íon é qual? O fósforo, perfeito? Então, sabendo disso, nossa chance de acerto, que estava em 20%, né, com as 5 alternativas, agora aumenta para 50%, porque você vai estar eliminando aí letra B, letra C e letra D, perfeito? A dúvida é ainda a letra A e E. O íon fósforo, integra as moléculas de DNA, RNA e ATP. Já o íon sódio contribui para a transmissão do impulso nervoso, enquanto o íon participa da composição da mioglobina, que é o íon ferro. Resposta letra E. Fósforo na formação de DNA, RNA e ATP. Sódio envolvido com a transmissão do impulso nervoso e formação de mioglobina, que são as proteínas contráteis, né? Mio quer dizer músculo, e também da hemoglobina, né? Que é a proteína da qual o sangue tem transporte de oxigênio como função no nosso organismo. Resposta letra E. Perceba que são todas questões atualizadas, ok? Questões recentes. Então não é uma coisa fora da realidade do que você possa fazer. Você é responsável pelos seus resultados a partir do momento que você tem a sua rotina de estudos, que você consegue ter um planejamento. Tudo que é planejado tem uma chance muito maior de dar certo, né? Vamos lá então. Terceira questão. Fala sobre a água. A água, substância essencial para todos os seres vivos. Está perguntando aí. Apresenta-se em quantidade invariável de espécie para espécie? Não, isso aí foi um tópico que a gente comentou, né? Uma das características da quantidade e da presença de água no organismo é a questão da espécie. Um ser humano, por exemplo, tem menos água proporcionalmente do que uma melancia, né? Uma melancia tem menos água proporcionalmente do que uma água viva, e assim sucessivamente, perfeito? Então, letra A não pode ser, letra B. Tende a aumentar seu percentual nos tecidos humanos com o passar da idade. Exatamente o contrário, né? Quando a atividade metabólica vai senescendo, a quantidade de água vai sendo diminuída também. Proporcionalmente, a gente encontra muito mais água em um bebê do que em um idoso, porque o bebê está em intensa atividade de crescimento, reações químicas muito aceleradas, o que não é fato para o idoso, perfeito? Então, letra B também não pode ser. Letra C.
em geral, é mais abundante em células com elevado metabolismo. Pode ser, tá bacana, né? Mas na hora da resposta da prova você não marca de cara, você lê todas. Letra D é considerada como um solvente universal por ser uma substância apolar. Pessoal, a substância que a gente está falando é uma molécula polar à água, mesmo sendo feita de uma ligação que compartilha elétrons, os elétrons vão ficar mais posicionados de um lado da molécula, causando uma polaridade negativa, consequentemente do outro lado positiva. Então, a molécula da água é uma molécula polar, não pode ser letra D. Nossa resposta é letra C. Em geral, é mais abundante em células com elevado metabolismo, beleza? Lembrando que metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que mantêm o organismo vivo, perfeito? O que mais que a gente destaca? Quanto mais necessidade de fazer metabolismo, mais necessidade de reação química. Para que ocorra reações químicas, tem que ter água, beleza? Valeu! A quarta questão fala o seguinte: o estudo do transporte e regulação do íon cálcio no coração tem se estendido e o projeto Transporte de Cálcio em Miócitos Ventriculares de Ratos durante o desenvolvimento pós-natal é um exemplo disso. Sendo um íon responsável pela contração do músculo cardíaco, há fortes indicações de que muitas doenças que levam a insuficiências nas funções do coração, como hipertensão arterial, isquemia miocárdica, hipertrofia e distúrbio de ritmo, estão ligadas a alterações do transporte de cálcio. Com base nos conhecimentos sobre o íon cálcio no organismo, é correto afirmar que, letra A, ele é responsável pela contração do músculo cardíaco porque promove os deslizamentos dos miofilamentos delgados de miosina sobre os miofilamentos espessos de actina. A letra B diz: a ocorrência do relaxamento da célula muscular cardíaca depende do gasto energético para a remoção do cálcio e devolução ao interior do retículo endoplasmático rugoso. A letra C diz: ele atua na contração dos miócitos, na coagulação sanguínea e na transmissão do impulso nervoso. Interessante. D. Se houver uma redução da concentração de paratormônio, também ocorrerá um aumento na concentração do cálcio na circulação sanguínea. Doenças que levam à insuficiência cardíaca tornam-se menos prováveis. E letra E. O transporte dele em miócitos ventriculares de ratos durante o desenvolvimento pós-natal envolve a sua passagem pelo tonoplasto. Pessoal, resposta da questão que está mais completa, né? Mais bacana. Ele atua na contração dos miócitos, são células musculares, ok? Na coagulação sanguínea, sim, o cálcio em conjunto com a vitamina K. E na transmissão do impulso nervoso também tem a participação do cálcio entre esses íons que causam essa despolarização na superfície da membrana. Perfeito? A quinta questão diz o seguinte: no corpo humano, a água exerce variadas atividades fundamentais que garantem o equilíbrio e o funcionamento adequado do organismo como um todo. Considerando que um ser humano adulto tem entre 40% e 60% de sua massa corpórea constituída por água, é correto afirmar que a maior parte dessa água se encontra localizada onde? No meio intracelular, né, dentro da célula, na linfa, nas secreções glandulares ou no plasma sanguíneo. Pessoal, veja que ele está destacando que é um ser humano adulto que tem entre 40% e 60% de água no seu corpo. Perfeito? Essa água vai estar onde? Aonde é que ela precisa estar abundantemente para que ocorram as reações químicas? Dentro da célula. A resposta é letra A, no meio intracelular. Perfeito?
Sexta questão. A água é uma substância que possui funções importantes e essenciais para a sobrevivência dos organismos vivos. Uma função da água nas células vivas é, letra A, metabolizar lipídios e proteínas provenientes da alimentação nos organismos. A água não metaboliza nada, a água cria um ambiente propício para que ocorram reações químicas. Quem pode metabolizar ou não alguma coisa é a célula e seus compostos celulares, perfeito? Letra B, catalisar reações enzimáticas no meio interno ou externo às células dos seres vivos. Pessoal, interessante destacar que água não é catalisador. Quem catalisa reações químicas orgânicas são as enzimas, perfeito? Letra C, proteger algumas estruturas do corpo, como por exemplo as meninges. Letra D, dissolver moléculas orgânicas, como carboidratos, lipídios, proteínas, sendo por esse motivo denominada solvente universal. Pessoal, eu não vou nem comentar sobre todos, mas lipídios são gorduras, óleos e cera. Água não se mistura com óleo, então eu não posso dizer que essa água vai dissolver as moléculas orgânicas de forma geral. Perfeito? Sobra pra gente aí, como bacana, a letra C, proteger algumas estruturas do corpo, como por exemplo as meninges. Perfeito. Existe uma barreira basicamente de água, que é o líquido cefalorraquidiano, que vai proteger toda a nossa estrutura do sistema nervoso central. Perfeito? Então veja como a biotecnologia e a prática faz com que você precise ver nos outros assuntos, né? Por exemplo, aqui no contexto da fisiologia humana do sistema nervoso, colocado dentro da bioquímica, perfeito? E a sétima questão tem um esquema, quem está com o material olhando, foca aí nesse esquemazinho, diz o seguinte: a figura mostra duas propriedades da molécula de água fundamentadas na polaridade da molécula e na ocorrência de pontes de hidrogênio. Tem mostrando aí a adesão de uma molécula de água a outra e tem mostrando a coesão. Está mostrando também o objeto polar ou eletricamente carregado, né? Dando essa dimensão aí. Essas duas propriedades da molécula da água são essenciais para o fluxo de, a letra A traz, que são, só um minutinho, letra A diz, seiva bruta no interior dos vasos xilemáticos em plantas. Só relembrando uma coisinha a vocês, o que é seiva bruta? Seiva bruta é o que o vegetal absorve nas raízes. O que é que o vegetal absorve pelas raízes? Água e sais minerais que estão dissolvidos nessa água. Perfeito? Então, uma vez que a água precise ser absorvida, tem que haver uma necessidade e uma mudança nessa concentração para que ela saia do solo e entre na raiz, ok? Através dos pelos absorventes. A letra B diz que essas duas propriedades, né, a coesão e a adesão, são essenciais para o fluxo de sangue nos vasos do sistema circulatório fechado em animais. Não, essa água flui impulsionada pelo batimento de uma bomba cardíaca, ok? Que é o coração. Então, a fluência da água, a fluência do sangue, perdão, por entre os vasos cardiovasculares, né, são produto do impulsionamento físico do batimento do coração. Letra C, a água no interior do intestino delgado de animais. Não, ok? Não tem a ver com adesão e coesão, tem a ver com concentração de sais e balanço osmótico. Nesse balanço hídrico vai ser feito através de osmose. Detalhe para esse hashtag, adiantando, relembrando algumas coisas aí, osmose é transporte passivo, ou seja, não gasta energia, e ocorre a favor do gradiente de concentração, ou seja, de onde tem menos sal para onde tem mais sal, buscando sempre um equilíbrio. Perfeito? Letra D. A coesão e a adesão são responsáveis pelo transporte de urina no interior da uretra durante a micção dos animais. Não tem nada a ver com essas duas atitudes, perdão, com essas duas características da molécula da água, essas duas propriedades. A urina vai fluir uretra afora
pela diminuição do tamanho da bexiga no momento da micção, né? E letra E diz que a adesão e a coesão são propriedades da molécula da água responsáveis pelo fluxo de seiva elaborada no interior dos vasos floemáticos em plantas. Pessoal, fica pra gente muito claro aí a resposta a ser letra A, ok? A adesão e a coesão, perdão, como se uma molécula da água tivesse presa na outra, então para onde uma vai, ela vai arrastar a outra. E essa característica de fluidez, né, se dá porque elas estão aderidas umas às outras por essas forças que atraem, né, chamadas pontes de hidrogênio. Por hoje, nosso material fica por aqui. Queria destacar, muito importante com vocês, um planejamento. Quem estuda em casa, quem é autônomo e senhor da sua produção, da sua construção de conhecimento, tem que ter rotina. Então, é interessante que você faça um calendário de atividades, trabalhe com metas de questões para quantidades de tempo, para você estar sempre por dentro, ciente da sua responsabilidade com você mesmo. Só tem uma pessoa que pode mudar o seu futuro, essa pessoa é você. Só tem um meio que você pode mudar o seu futuro para melhor. Esse meio é ter uma educação de qualidade. A gente traz aqui umas reflexões de mundo, né? Tenta aplicar nos nossos contextos para que a gente abra esse leque de pensamento e consiga entender que a gente estuda separado, mas a vida ocorre com esses conhecimentos sendo aplicados de forma junta. O Exame Nacional do Ensino Médio tem muito essa pegada do desenvolvimento de competências e habilidades e vocês vão perceber que ter uma dinâmica de resolução de questões é essencial, beleza? A gente vai estar divulgando mais à frente um pacote exclusivo só com resolução de questões, mas por hoje sinto muito honrado em ter feito parte do seu dia de estudo e é isso, essa aula está disponível, vocês podem voltar e passar quantas vezes forem necessário. Conte comigo para tudo e eu acredito em você, seu potencial, você quem diz, e vamos chegar lá juntos, beleza? Massa! Valeu, galera!